Olha só, quando a gente fala em quantificadoras, tá? A gente está se referindo àqueles termos de algum, nenhum, o todo, o tudo, o existe, pelo menos, ao menos, tá? É isso que eu estou me referindo. E o que que na maioria das vezes o exercício pede para tu negar? Ou seja, tu vai ter um termo e ele vai pedir para tu negar esse termo. Ele vai te dar uma frase, vai pedir negue essa frase. Qual que é a negação dessa frase? E a tua jogada vai ser tu saber substituir um termo por outro. Mas qual deles que tu vai substituir? Em vez da gente ir atrás da decoreba, vamos tentar entender um pouco o que, que é esses termos, tá? Deixa eu te dar um exemplo prático. Eu tenho esse grupo de letras aqui e eu falei o seguinte, ó. Todas as letras são consoantes. Ok? Como é que tu vai negar isso aqui? Num primeiro momento tu vai pensar assim, ah não, eu nego todas com nenhum, né? Todo nenhum, neguei. Só que tá errado, porque a pessoa quis te provar que todas as letras desse círculo são consoantes. Tu não vai dizer que nenhuma é consoante, porque realmente tem de fato consoantes aqui dentro. E tu não vai dizer, não, uma não é consoante. O que que tu vai dizer? Olha, eu acho que o que tu tá falando tá errado, porque existe pelo menos uma letra que não é consoante. Ok? Existem algumas letras que não são consoantes. Algumas letras não são consoantes. Tu entendeu por que a gente nega o todas com existe, pelo menos alguns? Eu só tenho que provar com um único exemplo, no mínimo, para derrubar a tese da pessoa. Ok? É por isso que não se nega todas com nenhum. Outra coisa, percebeu que aqui, quando a pessoa deu essa frase, ela afirmou, né? Subentende-se que ela falou assim, ó, sim, todas as letras são consoantes. E quando tu nega, tu tem que transformar esse sim em não. Certo? Tá aqui. Todas as letras, sim, são consoantes. E como é que tu negou? Não. Existe pelo menos uma letra que não é consoante. Ok? Bom, por que que eu tô explicando essa questão do sim e do não? Porque pode acontecer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu vou escrever assim, ó. Nenhuma letra é vogal. Tu consegue perceber que subentende-se que nós temos a palavra não aqui dentro da frase, dentro do nenhum? Não, nenhuma letra é vogal. Como é que tu vai derrubar essa tese da pessoa? Olha, existe ao menos uma letra vogal. Quer dizer, subentende-se que eu falei a palavra sim aqui, né? Olha, existe sim, ao menos uma letra vogal. Eu não posso, como o objetivo da negação é transformar o sim no não e vice-versa, tá? Eu tenho que trocar esse sentido lógico aqui. Eu não vou dizer existe ao menos uma letra que não é vogal, porque daí eu estou corroborando com o que ela falou, ok? Então, se a pessoa vier com não, com nenhuma, opa, ela começou com uma negação. Eu vou ter que transformar isso aqui numa afirmação através do sim, ok? E lembrando, se ela vier com uma abrangência nenhuma, toda, ou seja, ser muito radical, basta tu derrubar com um único exemplo, ok? Vamos colocar isso aqui em frase para ficar talvez um pouco mais fácil. Eu vou te dizer o seguinte, olha só. Todo alimento engorda. Primeiro, tu consegue concordar que nós temos um sim aqui, tu consegue perceber que nós temos um sim escrito aqui, né? Sim, todo alimento engorda, ok? Beleza. Tu tá vendo que ela tá sendo muito abrangente, a pessoa tá falando assim, ó, todo alimento engorda. Como é que tu vai derrubar a tese dessa pessoa? Olha o seguinte, minha filha, eu acho que isso tá errada, porque existe
ao menos um alimento que não engorda. Tu não vai dizer nenhum alimento engorda, não. Se ela falou que todo alimento engorda, basta tu falar, olha, filha, tu tá errada, porque existe pelo menos, ao menos, alguns alimentos que não engordam. Eu coloquei esse não aqui porque ela veio com o sim aqui em cima, ok? Deixa eu ir para um outro exemplo aqui. Se eu falar assim, ó, nenhuma matéria é fácil, ok? Nenhuma matéria é fácil. Tu consegue perceber que ela está dizendo a mesma coisa que assim, ó, não, nenhuma matéria é fácil, ok? Ela está dizendo aqui de forma implícita que tem um não, né? Ela está negando que as matérias não são fáceis. Ela está falando não, nenhuma matéria é fácil. E como é que tu vai derrubar ela? Se tu dissesse não, alguma ou pelo menos uma matéria é fácil. Ok? No exemplo anterior, eu coloquei o não. Eu falei, algum alimento não engorda, né? Aqui eu não preciso colocar o não, porque ela veio com o não para mim e eu estou afirmando com um sim. Olha, alguma matéria sim é fácil. Então tu consegue perceber que quando a pessoa vem com esse termo abrangente aqui de nenhuma, basta eu provar um único exemplo, que daí eu derrubo com a tese da pessoa, certo? Ok, então a gente já viu que se ela vier com a abrangência, né, basta eu derrubar com um único exemplo. Mas e se for o contrário? Se a pessoa disser o seguinte, olha só, pelo menos uma pessoa rodou. Tu concorda comigo que ela está afirmando? Ela está dizendo sim, pelo menos uma pessoa rodou. Como é que eu vou negar isso? Primeiro, eu vou ter que usar um termo que a gente esteja negando o que ela falou. Então o que eu vou dizer? Nenhuma pessoa rodou. Tá? Ela disse que pelo menos uma pessoa sim rodou. E como é que eu derrubo ela? Olha, me desculpa, tu tá errada. Nenhuma pessoa rodou. Ou eu poderia escrever todas as pessoas não rodaram. Onde é que está o lance então? Quando a pessoa vier com uma abrangência, algo muito específico, desculpa, quando a pessoa vier com algo muito específico, a gente derruba com a abrangência, tá? Com o amplo. E quando a gente tiver quando ela vier com amplo, a gente derruba com algo limitado, tá? Eu nunca vou derrubar um nenhum com o todas, porque daí eu teria que provar exatamente o oposto. E se ela vier com sim, a gente quebra ela com um não. Um não pode ser escrito assim ou pode ser escrito assim, dessa forma. Tem mais uma coisa sobre essas quantificadoras que são os símbolos. Quando eu falo em todo ou nenhum, tá? O nenhum é mais difícil de aparecer, mas quando eu falo em todo, todo e qualquer, eu vou usar este símbolo aqui. E quando eu me estiver me referindo a algo muito específico, existe pelo menos, eu vou usar este símbolo aqui, ok? Então a gente já sabe que quando eu tenho algo amplo, abrangente, eu quebro a pessoa com um existe pelo menos, certo? Então se eu tiver como um exemplo que eu havia colocado ali no grupo, tá? Que foi exatamente o seguinte. A questão falava que eu tinha isso, acho que era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Bom, o que que acontece? O que que ela tá te falando aqui? Que todo e qualquer P de X e existe pelo menos um Y de Q de Y, tá? Esse termo aqui, ó, P de X, tá? Tu não precisa
tentar traduzir o que que é. Pode botar qualquer frase, tá? Existe um alimento que engorda, tá? Aqui todo alimento engorda e existe pelo menos um alimento que engorda. O que importa para nós é saber como é que funciona a negação. Como é que a gente nega o todo com pelo menos um? Então, se eu for negar isso aqui, o que vai acontecer com esse A de x aqui? Ele vai se transformar em... Certo? E esse Ezinho aqui, ao contrário, ele vai se transformar nisso aqui. Ok até aí? Beleza. Porém, nesse exercício a gente tem um conectivo que está unindo essas duas frases, tá? E como é que a gente nega esse conectivo aqui? Com um U. O E vira OU, tá? O E vira OU. E os elementos que estão nas proposições, a gente também tem que negar. Então esse P de X vai ficar assim. E esse Q de Y vai ficar assim. Tá? Isso aqui tu viu, a gente via assim, né? P, tipo, P e Q. Fica P ou Q. É a mesma coisa, só que a única diferença é que ele botou um X aqui e botou um Y aqui. Só isso, certo? Então, recapitulando, tá? Primeira coisa, a pessoa que dizia que tudo que ela sabe que não sei o que, tudo dela é verdade, né? Tudo para ela faz sentido. E o que ela fala é lei. Mas é mentira. Basta tu provar com pelo menos um caso. Com pelo menos um caso, tu já derruba a tese dessa pessoa. Ok? E se ela vier dizendo que não, nenhum, ou nenhuma, né? Nenhuma, não sei o quê. Não. Há pelo menos um caso. Ok? Basta tu provar um único caso que tu quebra a pessoa. E se ela vier dizendo, não, pelo menos uma pessoa roubou. Não, minha filha. Tá errado. Nenhuma pessoa roubou ou todas as pessoas não roubaram. Certo? É assim que tu nega os quantificadores. E na questão dos símbolos, o A vira E e o teu E vira o A.